Ele achava que já tinha superado. 3 anos sem notícias, sem mensagens, sem olhar para trás. Mas naquela noite chuvosa, o destino colocou Isabela na frente de Henrique outra vez. Só que não era a mulher elegante que ele lembrava. Era alguém lutando para sobreviver. E o que ele viu o deixou completamente sem palavras. O que você faria se reencontrasse o amor do passado na pior fase da vida? Mas antes de irmos se aprofundar nessa história, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Quero saber até aonde essas reflexões estão chegando. Respira fundo, porque essa história vai te emocionar profundamente. Agora vem comigo. Henrique Albuquerque não era apenas rico, era frio, controlado. Depois do divórcio, se tornou ainda mais fechado. Ele dizia: algumas pessoas fazem parte do passado, e passado não se revisita. 3 anos antes, o casamento com Isabela terminou em meio a discussões, acusações e orgulho. Nenhum dos dois cedeu. Nenhum dos dois pediu perdão. E assim, cada um seguiu seu caminho. Ou pelo menos, tentou. Naquela noite, Henrique voltava de um jantar empresarial. Chuva forte, trânsito parado, farol fechado. Foi quando ele viu, do outro lado da rua, debaixo da marquise de uma loja fechada, uma mulher segurando uma sacola rasgada. Cabelo molhado, rosto cansado, olhos que ele conhecia bem demais. Ele congelou. Não pode ser. Era Isabela. Ela discutia com o dono de um pequeno restaurante. Eu só preciso de mais um dia. Eu pago amanhã. O homem respondeu seco. Aqui não é caridade. Henrique sentiu algo apertar o peito. Ela pedindo prazo. Isabela sempre foi orgulhosa, independente, determinada. Ele desceu do carro. A chuva batia forte no terno caro. Ela levantou os olhos, e por alguns segundos, o mundo parou. Henrique? A voz dela saiu baixa. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra veio. A mulher que um dia dividiu a vida com ele estava ali, fragilizada. Eles ficaram frente a frente, sem gritos, sem acusações, só silêncio. Henrique quebrou o gelo. O que aconteceu com você? Ela respirou fundo. A vida. Descobriu que depois do divórcio, Isabela abriu uma pequena loja, investiu tudo, mas a sociedade deu errado. O sócio desapareceu com dinheiro, dívidas, processos. Ela perdeu quase tudo e nunca pediu ajuda, muito menos para ele. Henrique sentia 2 forças brigando por dentro. Orgulho dizia. Ela escolheu sair. O coração sussurrava. Você ainda se importa? Ele perguntou. Você está morando onde? Ela hesitou. Isso já foi resposta suficiente. Ele percebeu. Ela estava sobrevivendo, não vivendo. Henrique abriu a porta do carro. Entra. Você não vai ficar aqui. Ela endureceu o olhar. Ou não preciso da sua pena. Ele respondeu firme. Não é pena. Silêncio. A chuva aumentava. As pessoas observavam. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ela entrou no carro. E naquele momento, Henrique sabia. Essa noite não era coincidência. Era um ponto de virada. Mas a decisão que ele tomaria nas próximas horas mudaria o destino dos dois para sempre. O som da chuva batendo no vidro era a única coisa que preenchia o carro. Henrique dirigia em silêncio. Isabela olhava pela janela. 3 anos separados. E agora? Lado a lado outra vez. Ele quebrou o silêncio. Por que você nunca me procurou? Ela demorou para responder. Porque fui eu quem pediu o divórcio. A frase caiu pesada. Henrique apertou o volante. Você saiu porque achava que eu só me importava com dinheiro. E você só se importava mesmo. Ele respirou fundo. Aquelas feridas ainda estavam abertas. Henrique estacionou. Mas não era na mansão. Era em frente a um prédio simples. Isabela estranhou. Por que paramos aqui? Ele respondeu. Você disse que não quer minha pena. Então vamos conversar de igual para igual. Eles subiram para um apartamento que Henrique mantinha fechado, longe da imprensa, longe da imagem de milionário, ali sem luxo exagerado. Só verdade. Ela contou tudo. As dívidas, as noites sem dormir, os móveis vendidos, a traição do sócio. Henrique ouviu cada detalhe, sem interromper, sem ironia, sem julgamento. Em determinado momento ele perguntou. Você está sozinha nisso tudo? Ela hesitou, olhou para o chão. Não. Henrique franziu a testa. O que quer dizer com isso? Ela respirou fundo. Eu não queria que você descobrisse assim. O coração dele começou a acelerar. Descobrir o que, Isabela? Ela levantou os olhos, olhos cheios de lágrimas.
Eu não estou sozinha. Silêncio. O ar parecia mais pesado. Henrique sentiu algo diferente. Não era só preocupação. Era medo. Isabela, do que você está falando? Ela levou a mão ao bolso da bolsa e tirou uma pequena foto. Colocou na mesa. Henrique olhou e ficou completamente imóvel. Porque naquela imagem havia uma criança. Ele pegou a foto com as mãos trêmulas. Quem é? A resposta veio baixa, mas forte o suficiente para quebrar tudo dentro dele. Nosso filho. O mundo de Henrique desabou naquele instante. 3 anos. 3 anos sem saber, sem imaginar, sem fazer parte. Ele sentiu a garganta fechar. Você teve um filho meu? Ela chorava agora. Eu descobri que estava grávida depois que a gente se separou. Henrique recuou um passo. A decisão que ele achava que precisava tomar agora ficou muito maior do que orgulho. Muito maior do que passado. Porque não era mais só sobre ele, nem sobre ela. Era sobre uma criança que ele nunca viu. E a pergunta agora era: ele iria assumir essa nova realidade? Ou deixar o passado continuar mandando na vida dele? Henrique ficou alguns segundos olhando aquela foto. Um menino! Olhos castanhos. O mesmo olhar firme que ele tinha quando era mais novo. Qual o nome dele? A voz saiu rouca. Miguel. Henrique fechou os olhos por um instante. Miguel. Ele repetiu o nome mentalmente como se estivesse tentando recuperar 3 anos perdidos em segundos. Ele sabe de mim? Isabela respirou fundo. Ele sabe que tem um pai, mas não sabe quem é. Aquilo atravessou Henrique como uma lâmina. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar o caos dentro da cabeça. Eu quero ver ele. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Ela tinha medo daquele momento. Não por ela, mas pelo filho. Você tem certeza? Henrique respondeu sem hesitar. Eu já perdi 3 anos, não vou perder mais nenhum. O carro parou em frente a uma casa pequena, simples, mas bem cuidada. Nada de luxo, nada de ostentação, só dignidade. Henrique desceu devagar. O coração batia forte. Ele já tinha fechado contratos milionários, já enfrentou crises empresariais, mas nunca sentiu tanto nervosismo. Isabela abriu o portão. Miguel, filho, vem aqui! Passos pequenos ecoaram pelo corredor. E então ele apareceu, baixinho, cabelo levemente bagunçado, uma camiseta simples e um olhar curioso. Mamãe, quem é ele? Henrique sentiu o mundo parar. Isabela se ajoelhou ao lado do menino, olhou nos olhos dele e disse com a voz firme, mas emocionada. Filho, esse é o seu pai. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Miguel olhou para Henrique sem medo, sem raiva, sem julgamento, apenas curiosidade. Você é meu pai de verdade? Henrique se ajoelhou na frente dele, os olhos já marejados. We sou. Miguel inclinou a cabeça, analisando. Por que você demorou tanto? A pergunta foi inocente, mas destruiu qualquer defesa que Henrique ainda tinha. Ele sentiu a culpa esmagar o peito, mas respondeu com honestidade. Porque eu não sabia que você existia. Se soubesse, eu teria vindo correndo. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Então fez algo inesperado. Deu um passo à frente e abraçou Henrique, sem resistência, sem cobrança, só abraço. Henrique segurou o filho com força, como se estivesse tentando recuperar cada segundo perdido. Enquanto segurava o filho nos braços, Henrique percebeu algo que nunca sentiu em nenhum escritório luxuoso. Paz. Não era sobre dinheiro, não era sobre orgulho, era sobre presença, sobre responsabilidade, sobre escolha. Ele se levantou devagar, olhou para Isabela e disse: Eu não vou embora. Ela engoliu seco. Henrique, eu não sei como a gente vai resolver o que ficou no passado. Mas eu sei de uma coisa. Ele olhou para Miguel. Eu vou ser pai. De verdade. Mas dentro dele ainda havia uma dúvida silenciosa. Ele estava disposto a abrir mão da imagem, dos negócios e da vida que construiu, para assumir uma nova realidade? Ou ele tentaria encaixar o filho na vida antiga? Essa decisão ainda não estava totalmente formada. E ela vai mudar tudo. Henrique passou a noite inteira acordado. O quarto de hotel parecia maior do que nunca. E mais vazio também. Ele ficou olhando para o teto, repetindo na cabeça a mesma frase. Eu não vou embora. Mas dizer é fácil. Viver é outra coisa. Na manhã seguinte, o celular começou a tocar sem parar. Diretor financeiro. Advogado. Sócio da empresa. Ele ignorou as 3 primeiras ligações. Na quarta, atendeu. Henrique, você sumiu, o conselho quer uma resposta. Vamos fechar a fusão ou não? Era um contrato gigantesco. Bilhões envolvidos.
Se ele assinasse, precisaria se mudar para outro país por pelo menos 2 anos. 2 anos. Ele fechou os olhos. Do outro lado da cidade, Miguel estava indo para a escola, pela primeira vez sabendo que tinha um pai. Henrique respondeu. E cancela a reunião. Silêncio do outro lado. Você está louco? Talvez. E desligou. Aquela tarde, Henrique voltou para a casa de Isabela. Sem carro de luxo, sem motorista. Foi sozinho. Quando Miguel abriu a porta, abriu um sorriso que não cabia no rosto. Você voltou! Henrique se ajoelhou. Eu disse que não ia embora. Isabela observava tudo da cozinha, em silêncio, com medo de acreditar. Henrique entrou, sentou na mesa simples da sala. Olhou ao redor. Ali não havia mármore, não havia lustres caros, mas havia algo que ele não tinha há anos. Vida de verdade. Ele respirou fundo. Eu cancelei a fusão. Isabela arregalou os olhos. Você fez o quê? Eu escolhi ficar. Ela ficou em pé. Henrique, não faz isso por culpa. Ah, não é culpa. Ele olhou firme para ela. É responsabilidade. Isabela se aproximou. Você tem certeza do que está abrindo mão? Eu sei exatamente. Ele fez uma pausa. Eu construí um império, mas perdi um filho. Se eu continuar escolhendo só dinheiro, eu perco de novo. As palavras não eram dramáticas, eram sinceras. Ela respirou fundo. E o que você quer agora? Henrique olhou para Miguel, que estava desenhando na mesa. Eu quero aprender a ser pai. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não era sobre voltar a ser casal. Não era sobre romance. Era sobre maturidade. Então começa ficando. Nos dias seguintes, algo mudou. Henrique começou a levar Miguel na escola. Aprendeu a fazer café simples. Sentou no chão para brincar. Ele errava. Tentava de novo. Ele, que comandava milhares de funcionários, agora aprendia a amarrar cadarço infantil. E sorria fazendo isso. O conselho da empresa pressionou. Alguns sócios se afastaram. A mídia começou a especular. Mas, pela primeira vez, Henrique não se importava com manchetes. Ele estava ocupado demais vivendo. Henrique achou que a parte mais difícil tinha sido cancelar a fusão bilionária. Ele estava errado. A pressão começou de verdade uma semana depois. Um dos sócios antigos apareceu na casa de Isabela sem avisar. Um homem frio, acostumado a números e não a sentimentos. Ele não veio para conversar. Veio para intimidar. Você vai destruir tudo por causa de um erro do passado? Henrique manteve a postura firme. Meu filho não é um erro. Miguel estava no quarto, mas ouviu parte da conversa. Isabela percebeu o clima pesado e segurou a mão do menino. O sócio jogou a última cartada. Se você sair agora, perde controle da empresa. Henrique respondeu com calma. Então eu perco. Não era impulso. Era decisão. Naquela noite, Henrique assinou os documentos oficialmente, deixando o cargo de presidente executivo. Ele continuaria acionista, mas não comandaria mais o império. A mídia explodiu. Milionário abandona comando após reencontro com ex-esposa. Mas o que ninguém viu foi o momento mais importante. Dias depois, Miguel apresentou uma atividade da escola. Tema: Meu herói. Henrique estava sentado na última fileira, tentando não chamar atenção. Quando o filho começou a ler, a voz saiu tremida. Meu herói é meu pai, ele ficou. Henrique sentiu algo que nenhum contrato bilionário tinha provocado. Orgulho. Presença. Pertencimento. Depois da apresentação, Miguel correu até ele. Você ouviu tudo? Henrique ajoelhou e abraçou o filho. Eu ouvi, e vou continuar aqui. Isabela observava a cena com os olhos marejados. Não era sobre voltar o relacionamento. Era sobre reconstruir respeito. Meses depois, Henrique abriu um novo negócio. Menor, mais humano, focado em projetos sociais e educação. Ele usou a própria experiência para criar oportunidades para famílias que, como a de Isabela, lutaram sozinhas. Ele continuava rico, mas agora sabia o que isso realmente significava, porque riqueza nunca foi sobre cifras, foi sobre escolhas. Às vezes a vida não quer que você ganhe mais, ela quer que você perca o orgulho. O dinheiro constrói prédios, mas presença constrói filhos. Henrique não perdeu um império, ele recuperou uma família. E agora eu te faço uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre bilhões e alguém que te ama de verdade, o que você escolheria? E me conta aqui nos comentários. Qual cidade você está assistindo essa história?